Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. A aula hoje eu vou tentar deixar o mais simples possível, como eu venho tentando deixar para vocês. A gente vai abordar polinômios, né? Polinômios, primeiro, que a abordagem que eu queria deixar para vocês é que o estudo final do ensino médio, dado em polinômios, é porque agora você já conhece todos os conjuntos numéricos que são utilizados dentro do nosso estudo de ensino médio, aquilo que é cobrado para um vestibular. Então a gente fecha com polinômios, porque agora a gente conhece os naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e os complexos, que vai estar aqui no cantinho, tá bom? Então, polinômios, muitos, nômios, termos, tá? O nômio, propriamente dito, ele vem de lei, tá? Então a gente diria muitas leis, mas dentro da matemática a gente consegue fazer muitos, nômios, termos, tá? Então é essencial que a gente entenda o que é um polinômio. A estrutura básica de um polinômio eu coloquei aqui para vocês, né? Eu chamei AN vezes x elevado a n, mais AN menos 1 vezes x elevado a n menos 1. Coloquei reticências, porque você vai chegar no A2 vezes x ao quadrado, mais A1 vezes x elevado a 1, mais A0. Ah, professor, por que o A0 não tem ninguém junto, né? Não tem o x? Você até pode escrever, vai ficar x elevado a 0, só que x elevado a 0 vai dar 1. Então, A0 vezes 1 vai dar o A0, tá? A questão de a gente ter um polinômio, gente, a gente tem que entender o que é essa estrutura toda, né? Então, primeiro, quem é esse n que a gente tem o AN menos 1? N é um número natural, qualquer, tá? Então a gente vai pegar um número natural, repare que a gente vai pegar ele em ordem decrescente. Então escolhe um número natural, por exemplo, 5. Você vai pegar o A5, A4, A3, A2, A1, até chegar no A0. Ah, peguei o n igual a 10, professor. Então você tem o A10, o A9, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 e A0, tá bom? Quem é o AN? AN são esses números, né? Então o n corresponde a posição, ou com quem ele está junto, vamos assim dizer, né? Então o AN está junto com o x elevado a n, o AN menos 1 está junto com o x elevado a n menos 1, ou seja, o A10 está junto com o x elevado a 10, o A9 está junto com o x elevado a 9, tá? Mas quem é o A10, quem é o A9? São números quaisquer que pertencem ao conjunto dos complexos. Então, enquanto o n me dá a posição, ou com quem ele está junto, ele, propriamente dito, está aqui, nesse conjuntinho dos complexos, tá bom? O AN nada mais é do que os coeficientes de cada um desses termos. O que é um termo? Vamos tentar lembrar aquilo que a gente aprendeu lá no 8º ano do Ensino Fundamental 2. No Ensino Fundamental 2, quando a gente teve a primeira vista de polinômios, a gente vê lá que um polinômio de um único termo é um monômio, 2 termos binômio, 3 termos trinômio, mais de 3 termos é um polinômio, né? O estudo de polinômios aborda qualquer um dos tamanhos, mas a gente precisa entender o que é um termo. Um termo é uma partezinha dessa estrutura aqui, que possui uma parte numérica e uma parte literal. Parte literal, letra, né? Então, o x é como se fosse a nossa incógnita ou a nossa variável, né? Como você assim quiser chamar, seria a nossa parte literal. Então, por exemplo, x elevado a n, parte literal. A elevado a n é a parte numérica, é o coeficiente do nosso termo. A quantidade de termos, isso indifere, né? Só que tem uma coisa bem importante dentro de todos esses termos: o grau do nosso polinômio. Quando eu olho o polinômio nessa característica e eu quero ver o grau do polinômio, eu preciso ver qual é o maior n, ou seja, o maior expoente. Quando eu percebo, o maior expoente é 10. Opa, então o grau desse polinômio, ou esse polinômio, é de grau 10, né? Uma função do segundo grau, ela tem um formato de um polinômio. E ela é um polinômio de segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente é 2. Então, da mesma forma que a gente tinha essa visão dentro de função, a gente consegue elaborar essa visão dentro de polinômio. Tá bom? Isso aqui é bem básico e é importante a gente saber. E aí a gente vem para essas características que eu preciso falar para vocês. Primeiro, polinômio completo. Qual é a diferença de um polinômio completo e de um polinômio incompleto? O polinômio completo ele tem todos os termos do maior que você tiver
para baixo. Então, por exemplo, se eu tenho um polinômio de quinto grau, eu preciso ter o termo de grau 5, um termo de grau 4, grau 3, grau 2, grau 1 e o grau 0, que é o termo independente de x. Se estiver faltando um desses termos, a gente diz que é um polinômio incompleto, tá bom? Então, um polinômio de segundo grau tem 3 termos. Um polinômio de 10º grau, 11 termos, para ele ser completo. Ah, professor, ele diz aqui que um polinômio de 10 graus com 10 termos já não é completo, está faltando alguém, a gente só precisa descobrir quem, tá bom? Segundo tipo de polinômio que eu quero citar, o seu formato ou a sua ideia, é o polinômio nulo. O que é o polinômio nulo? É o polinômio que todos os coeficientes são iguais a zero. Se todos os coeficientes são iguais a zero, né? 0 vezes x é qualquer coisa zero, 0, 0, 0, mais 0, 0. O polinômio nulo nada mais é do que eu escrever p de x igual a zero. Acabou. Você só tem o termo zero, que é um termo independente de x, que vai aparecer ali, tá bom? Valor numérico de um polinômio. Relembrando, o que é o valor numérico de um polinômio? Quando eu pego o polinômio, você tem aí, né, a sua variável x e você escolhe um valor para aquele x. Por exemplo, eu vou dar um exemplinho aqui para a gente poder visualizar. Um exemplo aqui. Vamos pegar p de x igual 2x ao cubo mais x menos 3. Esse polinômio é de qual grau? Esse polinômio, se eu quero saber o grau do polinômio, eu vou lá no maior expoente, 3. Então, ele é um polinômio de grau 3. Esse polinômio, ele é completo? Olha, eu tenho o expoente 3, expoente 1 e expoente 0. Me falta o expoente 2, então ele é incompleto. Ele é nulo? Não, porque eu tenho outros termos. Se eu vou falar sobre o valor numérico dele, eu simplesmente falo assim, para que valor de x eu quero? Então, por exemplo, vou colocar aqui p de 2. Se eu quero calcular p de 2, eu quero o valor numérico desse polinômio aqui, quando x é igual a 2. Vai ficar 2 vezes 2 ao cubo, mais 2, menos 3. 2 ao cubo vai dar 8, 2 vezes 8 dá 16, mais 2, menos 3. 16 mais 2 vai dar 18, 18 menos 3 vai dar 15. Ou seja, o valor numérico desse polinômio para quando x igual a 2 é 15. Isso é valor numérico. É eu substituir o x por um número. Última coisa que eu quero falar com vocês antes de a gente partir para as operações e a parte mais pesada de polinômio é falar sobre a raiz do polinômio. O que é a raiz do polinômio? A raiz do polinômio, se a gente vai lá na ideia de função, a função, né? Quem é a raiz da função? A raiz da função nada mais é do que o valor de x que eu vou usar para ter y igual a zero. Mas aqui a gente não tem y, a gente tem o p de x, que é a mesma coisa. A raiz do polinômio é qual o valor de x que eu vou substituir, né, para que o valor numérico seja igual a zero. Ou seja, eu vou escrever de uma outra forma para vocês aqui, né? Se eu sei que p de alfa é igual a zero, onde alfa é um número complexo qualquer, tá? Pode ser real, pode ser imaginário puro, pode ser imaginário. Se eu tenho o valor numérico igual a zero, então alfa é raiz desse polinômio. Professor, e tem como a gente calcular ele? Nós temos métodos. Mas para isso a gente vai ver um pouco sobre operações com polinômios, tá bom? Galera, para falar um pouquinho sobre operação com polinômios, eu dividi em 3 tipos de operação, vamos dizer assim, né? Para falar de adição e subtração, como que eu faço adição e subtração com polinômios? Básico, aquilo que a gente aprendeu lá no nosso ensino fundamental 2, que é termos semelhantes. Ou seja, termos de mesmo grau, você pode somar ou subtrair. Como que você vai somar ou subtrair? Usando os coeficientes. Por exemplo, 2x menos 5x. 2x menos 5x, faz a conta com os coeficientes. 2 menos 5 vai dar menos 3. E repete o x, menos 3x. Acontece que se eu tenho 2 polinômios para fazer essa adição ou subtração, né, eu vou termo a termo, termos de mesmo grau para poder fazer a operação de adição e subtração. Termos semelhantes, tá? Lembrando, termos semelhantes, termos de mesmo grau. Tem a mesma parte literal, tá joia? Deixa eu fazer uma observação.
Às vezes a gente se pergunta assim, professor, mas tudo bem, agora eu entendi, né? Eu vou juntar, vou subtrair termo a termo. E quando eu tiver o mesmo polinômio? Se eu subtrair um polinômio por ele mesmo, o que vai ser gerado vai ser um polinômio nulo. Vai sobrar nada, né? Todos os coeficientes vão ser iguais a zero. Quando que dois polinômios são iguais? Simples, ó, básico. Dois polinômios são iguais quando eles são iguais. Todos os seus coeficientes são iguais para todos os termos, vamos dizer assim, para termos de todos os graus. Então, vamos lá, dois polinômios de grau 5. Você vai no termo de grau 5, opa, são iguais. Grau 4 são iguais, grau 3 são iguais. Tá? Não precisa, o grau 5 não precisa ser igual ao 3, mas o 5 é igual ao 5, o 4 igual ao 4, 3 igual a 3, 2 igual a 2, 1 igual a 1 e o termo independente igual ao termo independente. Somente assim dois polinômios serão iguais. Não existe uma outra forma de eu ter dois polinômios iguais se eles não forem iguais. Exatamente essa ideia. Tá? Segunda operação para a gente trabalhar hoje, multiplicação. Como é que eu faço multiplicação de dois polinômios? Gente, básico, isso aqui você já aprendeu também lá no seu ensino fundamental 2. Multiplicação de dois polinômios, quando eu tenho 3 termos vezes 2 termos, 2 vezes 2, quando eu tenho expressões com mais termos, eu utilizo a propriedade distributiva, aquilo que vocês chamam de chuveirinho. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro, segundo com o primeiro, segundo com o segundo, segundo com o terceiro. Você faz todos os termos de um polinômio multiplicado por todos os termos do outro polinômio. E depois você vai somar os termos semelhantes. Lembrando que termos semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. Mesma parte literal quer dizer que é o mesmo grau. X ao cubo, x a décima e x a décima. Eu posso juntar na adição e na subtração. Tá bom? Terceira operação que eu tenho para falar, divisão, né? Quando a gente trabalha com divisão de polinômios, aí eu tenho duas coisas para falar para vocês. Dois métodos diferentes, né? Eu tenho o método de Chaves e eu tenho também o método de Briot-Ruffini. Aqui entre nós, opinião do professor, tá? Briot-Ruffini é o jeito mais fera de se fazer divisão e depois para você fazer aplicações dentro de polinômios, problemas contextualizados como polinômios. Mas, caso você tenha alguma dúvida, vamos falar um pouquinho sobre o método de Chaves para tentar adaptar as duas formas, porque às vezes tem algum exercício que é mais rápido fazer pelo método de Chaves e você consegue elaborar isso tranquilamente, tá? Eu vou montar aqui então uma operação para a gente fazer pelo método de Chaves. Galera, para falar um pouquinho sobre a divisão, né, a gente tem que entender esse tipo de estrutura, ó. Divisão em chave quer dizer a mesma coisa que isso, né? O polinômio p de x vai ser igual o divisor vezes o quociente mais o resto. O polinômio é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Isso aqui ele é implícito dentro da ideia de divisão de números reais, como vocês já sabem fazer. Toda vez que você faz uma divisão, você tem essa estrutura, tá? Nem sempre a gente para pensar nela, mas ela existe e a gente aplica ela. Então, quando eu tenho essa divisãozinha aqui, né? Como é que eu vou resolver? Eu vou colocar o método de Chaves, eu vou colocar lá x à quarta mais x ao cubo menos 3x ao quadrado, menos 3x mais 2, divididos por x mais 1. Olha só, vou dar alguns detalhes para vocês, tá? Para eu dividir, eu sempre vou pensar assim, ó. Vou no termo de maior grau do que está aqui e no termo de maior grau que está aqui. Eu só preciso pensar neles, tá? Então, para eu pensar lá, quem é o termo de maior grau? X à quarta. Quem é o termo de maior grau? X. X à quarta x vezes quanto, né? X vezes quanto vai dar x à quarta? A gente consegue descobrir que é x ao cubo. E aí agora eu faço x ao cubo vezes x, vai dar x à quarta. Toda vez que eu fizer isso, eu vou obter o mesmo valor aqui. Por que isso é bom? Porque eu vou cortar eles daqui a pouquinho, né? X ao cubo vezes 1, x ao cubo. O que você faz quando você monta a divisão normalmente com os números reais? O de cima menos o de baixo. E é isso que você vai fazer. Então, x à quarta menos x à quarta corta, x ao cubo menos x ao cubo corta, opa, sobrou zero. Desce o próximo termo, menos 3x ao quadrado. E esse agora é o termo de maior grau, tá? Eu vou descer todos eles, vai ficar um pouquinho mais bonitinho aqui. Termo de maior grau, menos 3x ao quadrado. Termo de maior grau aqui, x.
X vezes quanto vai dar menos 3x ao quadrado? X vezes, repara que eu preciso que dê menos 3x ao quadrado, aqui é positivo, então aqui tem que ser negativo, menos 3x. Menos 3x vezes x vai dar vai dar menos, né? Menos com mais dá menos, menos 3x ao quadrado, menos 3x vezes 1, menos 3x. E quando você subtrair a linha de cima com a linha de baixo, né, você vai reparar, opa, esse termo é igual àquele. Toda vez que eu subtrair um termo por ele mesmo, corta. Novamente corta. O que sobra pra gente aqui é 2. O que acontece? Esse termo, o termo 2, ele tem um grau maior que esse aqui. Aqui é grau 0, menor, né? Desculpa. Aqui é grau 0, aqui é grau 1. Toda vez que eu achar, aqui na conta, né? Fui subtraindo, achei um grau menor do que o meu divisor, acabou a conta. Então, o que a gente tem aqui é que o nosso quociente nessa conta aí vai ser igual a x ao cubo menos 3x. E o resto que a gente tem é um outro polinômio que vale 2, tá? Eu não sei se fica claro para você. Lógico, é um trabalho braçal fazer esse tipo de conta, tá? Mas é essencial que eu consiga pegar essa ideia que a gente já usa para fazer a conta com os polinômios. E aí você vai falar assim, professor, eu gosto de Brio-Ruffini. Eu também gosto de Brio-Ruffini. Eu sou um dos maiores fãs de Brio-Ruffini, tá? Por quê? Porque olha só, se eu quiser fazer essa mesma divisão utilizando o método de Brio-Ruffini, eu simplesmente faço o quê? Coloco lá uma cruz caída, né? Vou pegar o meu polinômio que eu estou dividindo, esse aqui. Eu preciso escrever todos os coeficientes na parte de cima aqui. Se ele for incompleto, eu preciso usar 0 no lugar daquele que está faltando. Nesse caso aqui ele é completinho, então vai ficar 1, menos 3, menos 3 e 2. Todos os coeficientes. Quem é o nosso divisor? O nosso divisor é o x mais 1. Para eu conseguir aplicar o Brio-Ruffini, eu venho aqui no meu divisor e eu procuro quem é a raiz desse meu divisor. Opa, mas professor, o que é a raiz mesmo? Por qual valor eu posso substituir o x para que isso aqui dê 0? Tá bem simplesinho, né? Grau 1 é bem de boa. X mais 1, o x vale menos 1. Então, a raiz desse aqui vale menos 1, ele vem no meu Brio-Ruffini aqui, ó. Ok? E aí agora como é que a gente faz? Repete o primeiro aqui, o 1, e você vai fazer produto, soma, produto, soma. 1 vezes menos 1 dá menos 1, com mais 1, 0. 0 vezes menos 1 dá 0, vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3 com menos 3, 0. 0 vezes menos 1 dá 0, com mais 2, 2. Você acabou. Qual é o detalhe? Olha só que bacana relembrar você do Brio-Ruffini. Esse último termo aqui que a gente tem é exatamente o nosso resto. O resto é o último termo. Todos os outros termos aqui, eles representam o nosso quociente. Só que como é que eu vou escrever o quociente? Qual era o grau do polinômio que a gente tinha aqui? Era de grau 4, correto? Grau 4 aqui. Eu vou diminuir um grau, vai ser grau 3. E eu vou usar esses números como coeficiente. Seria 1x ao cubo mais 0x ao quadrado menos 3x mais 0. Que é exatamente o quociente que a gente tem ali. Tá? Eu acredito que seja um pouco mais rápido. Algumas pessoas pensam assim, e agora presta atenção no que eu vou falar porque isso é importante. Né? Professor, beleza. O problema é que essa divisão aqui, né, eu consigo colocar, por exemplo, x ao quadrado e coisa e tal. Eu até consigo usar o Brio-Ruffini, porém, eu preciso achar todas as raízes e fazer uma a uma. Então, vai me gerar lá, fiz com uma raiz, depois eu procuro outra, se aqui fosse, né, de um grau maior do que 1. Eu até consigo usar, mas eu preciso ter essa atenção. Usa uma raiz, depois usa outra. No que você obteve aqui, você vai usar outra, tá bom? Então, eu posso usar o Brio-Ruffini? Posso, só tem que tomar esse cuidado aí, tá bom, gente? Vamos ver mais algumas coisinhas. Galera, vamos já meio que partindo já para o que vai interessar de mais legal dentro de exercícios, tá?
uma ideia que a gente tem dentro de polinômio é o teorema do resto e o teorema de D'Alembert. Um está totalmente ligado no outro, tá? Eu tenho para mim, lógico, eu não vou aqui acusar ninguém, mas D'Alembert pegou o teorema do resto e falou assim, gente, olha, tem um caso aqui, pá, e conseguiu, né, usar um caso do teorema do resto para ter o teorema dele aqui. Não estou acusando ninguém, mas olha só. O teorema do resto diz o seguinte, quando eu dividir um polinômio p de x por x menos a, o resto, vou chamar aqui de r de x, é igual o valor numérico daquele polinômio para o a. Quem é o a? O a é exatamente a raiz do divisor, tá? Repara que quando eu falei sobre o Ruffini, eu falei, olha pessoal, a gente pega aqui o divisor e tal, exatamente para a gente achar o resto que está aqui. O detalhe é que, se você quiser testar isso no exercício anterior, você pode, né? Pega a raiz que a gente encontrou, substitui pelo x do polinômio e você vai obter o valor numérico igual ao resto, né? Então, naquele exercício anterior, se você quiser voltar ao vídeo, você vai ver que se eu substituir no polinômio o x por menos 1, eu ia obter o valor numérico igual a 2, porque é o resto, tá? E aí o teorema de D'Alembert fala o seguinte, ó. Se, né, R de x é igual a PA é igual a 0, então P de x é divisível por x menos a. Ou seja, se o valor numérico, ele pegou o teorema do resto e falou assim, olha, beleza, né? O valor numérico aqui, se eu achar o valor numérico, eu acho o resto. Ele simplesmente falou o seguinte, se o resto der zero, se, né, o valor numérico der zero, o resto der zero, ele quer dizer que ele é divisível. Por quê? Porque não sobrou resto. Então eu posso dizer que P de x é divisível por aquele binômio que está ali. Pronto, é isso que diz o teorema de D'Alembert. Tá? E aí a gente deixa essa parte, essa estrutura aqui rapidinho, para a gente poder falar sobre equações polinomiais. Tá? Equações polinomiais. Primeiro, é um polinômio em forma de equação. O que é uma equação? Equação vem de igualdade, então toda equação tem igualdade. Uma estrutura básica de equação, se eu construo uma equação para você, ela tem que ter uma igualdade e ela tem que ter uma incógnita. No caso do polinômio, a gente viu, né? A gente tem trabalhado com o x ali. Então, a gente tem p de x, é um polinômio, e eu transformo isso numa equação. Como que vai ser? P de x igual a 0, ou o polinômio igual a 0. Para eu encontrar as raízes, ou quem são as raízes, são os valores de x que eu posso substituir de forma que vai ficar 0 igual a 0. Acabou. Para que valores de x aquilo ali vai funcionar. Assim como funcionava na equação do primeiro grau, assim como funcionava na equação do segundo grau, e assim como funciona para qualquer equação polinomial. Tá? As raízes nada mais são do que valores de x para a gente ter a igualdade de 0 igual a 0. Detalhezinhos. Né? Uma equação do segundo grau ela pode ter até 3 resultados, 3 raízes. Uma equação de terceiro grau ela pode ter até 3 raízes. Uma equação de 10º grau pode ter até 10 raízes. Tá? Então, a quantidade de raízes de uma equação ela depende sim do grau dessa equação. E para isso a gente fala um pouquinho sobre multiplicidade da raiz. Porque lembra lá na equação do segundo grau, quando eu tinha uma raiz dupla ou duas raízes iguais? A gente dizia que era uma raiz dupla por causa da multiplicidade. Aqui na equação polinomial, eu também posso ter uma raiz que ela seja raiz 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, independente. E é isso que a gente chama de quantas vezes ela é raiz, nada mais é do que a multiplicidade da raiz. Então, questões de vestibular gostam de abordar da seguinte forma. A equação polinomial dada por nanana possui a raiz 2 de multiplicidade 3. Opa, eu já sei que o número 2 vai ser raiz 3 vezes daquela equação. Tá, professor, e como é que eu vou aplicar isso aí? Espera, porque a gente pode usar a redução do grau. Só que para eu entender o que é uma redução do grau, eu preciso entender o que é uma decomposição. Tá? O que seria uma decomposição? Eu decompor em fatores, uma fatoração daquele polinômio. Tá?
Deixa eu escrever aqui dado um polinômio, vamos dizer aqui, vou tentar bolar para vocês aqui. Eu vou até pausar para escrever para ficar melhor. Peraí. Olha só, eu tenho um polinômio aqui, como é que eu posso decompor ele? Conhecendo pelo menos uma raiz, tá? Nesse caso aqui, eu já sei que, por exemplo, menos 1 é raiz desse polinômio. Como que eu posso decompor ele? Eu posso fazer a divisão dele por menos 1, tá? Para poupar tempo, né, para ver o que é, eu já sei que menos 1 é raiz, já sei, menos 1 é raiz, tá? Para poupar tempo, eu não vou fazer toda a conta, eu vou reescrever isso aqui de forma decomposta. Vai dar o quê? X mais 1 vezes. E aí agora eu vou colocar o que sobrou, né? Eu já anotei aqui, vai dar x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x mais 1. Isso é decomposição, eu decompus, né? Por que eu fiz isso? Porque eu tinha um polinômio de grau 4 e agora eu tenho um polinômio de grau 3. Qual foi o método que eu usei? Divisão. Como é que eu posso fazer divisão? Briot-Ruffini é o método de Chaves. Galera, de boa, se eu usar o Briot-Ruffini aqui, ó, eu vou colocar lá uma raiz menos 1, eu vou obter exatamente isso aqui, né, como quociente. Qual é o detalhe? Vou dar uma dica para vocês, que é extremamente útil dentro do conteúdo de polinômios, né? Porque muitas vezes você vai para um exercício de polinômios e aí ele te dá um polinômio como esse aqui e fala assim, tudo bem, vamos lá, achar as raízes, né? Como é que você vai achar as raízes? Isso aqui é uma equação, lembrando que se isso aqui fosse igual a zero, isso tudo também seria igual a zero. Ou seja, ou isso é igual a zero, ou isso é igual a zero. Tem que achar as raízes. E uma equação do terceiro grau, né? A gente não tem uma estrutura matemática para resolver a equação do terceiro grau. Só que tem uma dica, que é a seguinte, soma todos os coeficientes. Se eu somar todos os coeficientes, 1 mais 2 dá 3, 3 com menos 4 dá menos 1 com 1, 0. Opa, a soma dos coeficientes deu 0. E isso já me indica alguma coisa. Porque quando eu tenho essa ideia de substituir, né, somar os coeficientes, eu entro exatamente aqui, ó, Teorema de D'Alembert. Porque quando é que eu vou somar só os coeficientes? Quando eu substituir o x por 1. 1 ao cubo, 1 ao quadrado e 1. 1 ao cubo vai dar 1. 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1, 2. 4 vezes 1, 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 1. O valor numérico para x igual a 1 disso aqui dá 0. E se o valor numérico dá 0, quer dizer que ele é divisível por aquela raiz x menos a. Ou seja, eu conheço uma outra raiz desse polinômio aqui, tá? Ou seja, eu poderia reescrever isso aqui da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o x mais 1 novamente. Se 1 é raiz, quem é o binômio? X menos 1. Porque é isso aqui, ó, 1 é raiz. E quem que vem aqui agora? Como é que eu faço? Eu vou fazer todos os passos aqui, gente, para a gente verificar, né, a estrutura utilizada. Briot-Ruffini. Falei para vocês que é importante. Os coeficientes 1, 2, menos 4 e 1. Repete embaixo. Quem vem aqui? 1, porque é a raiz que a gente achou. 1 vezes 1 dá 1, com 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3, com menos 4 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, com 1, 0. Resto 0. Era de grau 3. Agora, falei para vocês que o Briot-Ruffini ele vai diminuir o grau, né? E foi o que eu falei sobre redução do grau. A gente vai por quem? X ao quadrado mais 3x menos 1. E aí agora você tem como resolver. Por quê? Porque esse polinômio de grau 4, ele tem a mesma estrutura que esse produto de polinômios. Então, para que isso aqui seja igual a 0, ou isso é igual a 0, ou isso é igual a 0, então menos 1, mais 1, né? E aqui eu consigo resolver porque é uma equação do segundo grau. Utiliza a fórmula de Bhaskara que você vai achar. Ah, professor, deu aqui uma raiz complexa. Eu não sei se essa aqui vai dar, tá? Ah, professor, deu uma raiz complexa. Não tem problema, a gente já aprendeu a raiz complexa. Qual é o detalhe? Quando eu tiver uma equação polinomial, guarda essa informação aí, ó. Tem uma equação polinomial de qualquer grau, onde os meus coeficientes sejam todos reais, ou seja, não tenho número imaginário
dentro dos coeficientes. Toda vez que eu achar um número complexo, o seu conjugado também vai ser raiz. Então você já pode guardar, porque eu conheço alguns exercícios de vestibular que falam assim, dada a equação para sabendo que, por exemplo, 2 mais i é raiz, se 2 mais i é raiz, 2 menos i também vai ser. Por quê? Porque ele é o complexo, tá bom? Galera, extremamente importante, tá? Para resolver uma equação polinomial, a redução de grau é excelente e extremamente importante, utilizando a forma do teorema de Briot-Ruffin. O que faltaria para a gente falar? Primeiro, as relações de Girard. O que são as relações de Girard? Quando ele cita para você soma e produto, por exemplo. A gente sabe trabalhar com soma e produto numa função de segundo grau ou numa equação de segundo grau, tá? Porém, ela é válida também para polinômios de qualquer grau, tá? Lembrando que a gente associa soma e produto e depois ele faz um comparativo entre 2 a 2, 3 a 3, que é importante a gente saber na hora de uma questão, principalmente de vestibulares, Mackenzie, PUC e o FPR são vestibulares que vão gostar de cobrar isso de vocês, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido resumir, para vocês todo o conteúdo de polinômios. Qualquer dúvida me procura para fazer novas perguntas. Um grande abraço e até a próxima!